Obrigada, gente, pela presença. Ok. 19h01. Acho que já dá para a gente ir começando. Então, vamos lá. Então, hoje é a nossa última live, né? Já estou até um pouco triste. Nossa última live dessa série de 6 lives, né? Que a gente programou. Fizemos 3 semana passada e 3 essa semana. Fiquem até o final, que eu vou dar um recado legal no final. Oi, Tia Mary. Boa noite, boa noite. Então, vamos lá. Por que é possível emagrecer, mesmo que você não goste de comidas de dieta? Então, vamos imaginar assim, né? Quando a pessoa pensa em emagrecer, o que ela pensa, né? Preciso comer comida de dieta, né? Preciso me organizar. Muitas vezes ela vai no supermercado, e aí o que ela vai comprar? O que vem na cabeça? Quais são os tipos de alimento que vem na cabeça quando a gente pensa comida de dieta? Frango, né? Frango grelhado, geralmente aquele bem insosso, bem, né, sem graça, bem sem sal, bem sem gordura, né, bem seco. Folhas, né, de uma maneira geral, vão mandando aí para mim, quando a gente fala assim, comida de dieta, vão mandando para mim o que vem na cabeça de vocês. Iogurte desnatado, boa. Os alimentos diet light, né? Adoçantes. Mandem aí o que vem na cabeça de vocês. Legumes, né? Muitas vezes os legumes que a gente nem conhece direito, né? Tem gente que nem conhece quais são os legumes, pasta de amendoim, só verduras. Ótimo, só verduras, é isso aí. Então, assim, alface, as folhas, né? De uma maneira geral. Então, adoçante, isso. Então, assim, geralmente tem um conjunto ali, né? O que a gente imagina? A gente imagina, vamos lá, a gente imagina um tubo, e aí dentro desse tubo tem as tais das comidas de dieta, né? O grão de bico, isso. Tem as tais das comidas de dieta. E aí, como é que a gente se imagina? A gente imagina que na segunda-feira, que é o Dia Internacional da Dieta, a gente vai entrar nesse tubo, e aí a gente vai conviver com aquele conjunto ali de comidas, né, de dieta, e aí a gente vai passar a semana, terça-feira, quarta-feira, e aí a gente vai tentando aguentar, né, aquela coisa ali. Geralmente essas comidas de dieta, a gente não imagina muita variedade, né, e aí tem um limite ali de opções, e aí você vai se virando, né, dia após dia com aquelas opções ali dentro daquele tubo. Então, imaginem mesmo, né? Imaginem um tubo que tem todos esses alimentos que a gente está comentando, mas também só esses. E aí, fora desse tubo, tem um mundo de alimentos, né? E aí, o que a gente imagina? Fora desse tubo, a gente pode comer tudo e a gente pode comer sem limite, né? A gente pode comer de um tudo. E aí a gente fica a semana inteira dentro desse tubo, e aí vai chegando sexta-feira, a gente não vai mais aguentando aquela pressão, né? A gente vai enjoando daquelas coisas, ó, final de semana são dias de liberdade, é isso mesmo. E aí chega na sexta-feira, a gente não aguenta mais ver aquela comida, né, de dieta, aquela comida que tá dentro do tubo, e aí o que a gente faz? A gente sai desse tubo, né? E aí a gente quer ganhar liberdade. Então é quando a gente fura, lembra da discussão do furo, da dieta? E aí a gente, já furei, enfio o pé na jaca, né? Aí eu passo o final de semana inteiro curtindo todos os alimentos disponíveis fora daquele tubo, porque eu sei que na segunda-feira seguinte eu vou voltar para aquele tubo. Não é verdade? Não é assim que a gente tende a imaginar, né? Então, o que eu preciso dizer para vocês? Que nem tudo que está fora do tubo não pode entrar no tubo. Na verdade, tem muita coisa fora do tubo que não só pode, como deve, como deveria fazer parte da sua rotina alimentar se você está querendo emagrecer. Assim como tem muita coisa que você colocou, que vocês colocaram, inclusive, que eu citei aqui, que vocês colocaram aí dentro desse tubo de dieta, que na verdade não é tão saudável assim quanto a gente imagina, tá? Então já vamos ficar com essa ideia aí do tubo e de fora do tubo, e que a gente tende a fazer um pouco de confusão com isso. Então, assim, eu queria discutir com vocês 2 conceitos, né? O primeiro é que é exatamente esse, é que comida é sempre comida. Então, o que quer dizer isso, né? O que eu tô falando? Comida é comida igual, não existe, a gente não tem que ficar com essa ideia de que existe comida de dieta e comida fora de dieta. A gente tem muito essa visão dual, né? Essa visão dicotômica, vamos dizer assim, tem o proibido e tem o permitido, não é verdade?
Então, assim, o que que a gente tem que fazer? Vamos pegar esse tubo e vamos pegar tudo que tem fora desse tubo e vamos agora colocar dentro desse tubo. Então, eu vou igualar, tá? Então, eu vou pegar tudo que tem fora que eu acho que eu não posso e vou jogar para dentro desse tubo. Aí vocês vão me perguntar assim, Flávia, você está falando, então, que eu posso comer de tudo? Teoricamente, sim, você pode comer de tudo. Você só não precisa comer tudo toda hora de uma vez só, né? Então, uma coisa é eu dizer para você que você pode, ali dentro daquele tubo, daquelas muitas opções daquele tubo de dieta, você pode pensar algumas coisas, e aí você vai fazer essas escolhas, você vai pensar essas coisas para sua rotina de acordo com o que eu vou te explicar hoje, né? Então, uma coisa é você saber que você tem muitas opções e que você pode, né, dar uma pensada de acordo com algumas regras, assim, que eu vou comentar com vocês, e outra coisa é você achar que só porque você tem tudo disponível ali, você precisa necessariamente de tudo, né? Então, são coisas totalmente diferentes. Muito bem. E aí, assim, a gente ter essa visão, a gente consegue ir se livrando aos poucos daquela mentalidade de dieta, né? Eu sempre falo dessa mentalidade de dieta, da mentalidade que, estou de dieta, entrei na prisão, eu tenho uma lista de alimentos proibidos e uma lista de alimentos permitidos. Então, vamos esquecer isso, vamos igualar tudo, vamos tirar a comida de fora e colocar dentro do tubo e ter a segurança, saber, né, escolher com segurança e sem medo, tá? Com isso, a gente vai, aos pouquinhos, se livrando aí da culpa, né? Muito bem. E aí, o segundo conceito, então aqui o primeiro conceito é esse, né? Comida é sempre comida, e aí a gente vai tentar igualar tudo, sabendo que eu não preciso de tudo, tá? Eu posso tudo, mas eu não preciso de tudo toda hora ao mesmo tempo, tá? O segundo conceito, eu separei aqui 3 características da comida que vocês precisam conhecer. Então, essa segunda ideia que a gente vai discutir são essas 3 características da comida. Então, a primeira característica da comida são as calorias da comida, né? Então, a gente tem que lembrar que tudo que a gente come, de alguma forma, tem caloria. E aí, tudo que a gente come vai virar caloria, vai virar energia dentro do nosso corpo. Apesar de que isso não precisa ser motivo de pânico, de preocupação, de culpa, como eu vejo muita gente, né, apresentando esse comportamento de medo de comer. Por que a gente não precisa ter esse medo de comer? Porque a gente já aprendeu ontem que a gente tem o nosso metabolismo de repouso, né? Então, a gente tem essa segurança, né? Quem não viu a live de ontem, é obrigatória, veja, para poder entender e até para poder se libertar um pouco desse medo de comer, tá? Então, lembrar das calorias, lembrar que, assim, elas importam, tá? Apesar da gente ter esse mecanismo de defesa, que é o nosso metabolismo de repouso, né? O nosso metabolismo basal, que vai queimar, vai ter o potencial de queimar as calorias, mas, assim, ainda assim elas importam, então a gente não pode desconsiderar a presença da caloria dos alimentos, tá? Então, primeira característica da comida, decore aí, caloria, tá? Segunda característica da comida são os macronutrientes, né? A gente já comentou disso também na primeira live. Então, vamos lembrar quais são os macronutrientes? Proteína, gordura e carboidrato. O carboidrato e a gordura, eles são predominantemente fonte de energia, tá? Então, carboidrato e gordura, o nosso organismo, ele usa principalmente para gerar energia. Eu preciso de energia para as minhas atividades habituais, né? Eu preciso de energia para o meu organismo funcionar. Então, essa fonte principal é carboidrato e gordura. Por que eu falo fonte principal? Porque a partir do momento em que eles entram no nosso organismo, eles vão ser direcionados para produção de gordura, de energia, tá? E a proteína, ela é predominantemente um alimento construtor. Então, qual é a principal função dela? Enquanto a gordura e o carboidrato, a principal função é gerar energia para o nosso corpo, a proteína, a principal função é construir os músculos. Então, ela é um alimento construtor, tá? É um grupo construtor. Por isso que eu falo tão bem das proteínas, por isso que eu defendo tanto as proteínas. Não só por isso, né? Mas uma das principais funções, um dos principais valores da proteína é justamente esse, né? É a capacidade de construir os músculos, isso é super importante para a nossa saúde, tá? E o terceiro que eu queria comentar com vocês, então a primeira característica, caloria, segunda característica, macronutrientes, e a terceira característica é o grau de processamento desses alimentos, da comida, né? Então, é o seguinte, a gente tem uma classificação, tá? É bem simples, vocês vão entender. A gente tem os alimentos que a gente chama de in natura,
ou alimentos naturais. Vamos imaginar assim, alimentos naturais. A gente tem os alimentos minimamente processados, são alimentos que sofrem pequeno processo, mas eles ainda permanecem, assim, com muito nutriente. A gente tem os alimentos processados, que já são os alimentos que sofrem adição de alguma coisa, geralmente essa alguma coisa é sal ou açúcar. E a gente tem um quarto grupo, que é os alimentos ultraprocessados. Então, esses alimentos, eles são tão processados que eles praticamente perdem todo tipo de nutriente, né? E aí fica mais ali a caloria, né? Fica uma caloria ali geralmente vazia, porque você não tem quase nutriente, né? Você não consegue ter um alimento inteiro dentro daquele alimento ultraprocessado. E aí a gente meio que entende isso como os alimentos industrializados, né? Não que todo industrializado seja ultraprocessado, tá? Eu vou tentar explicar um pouquinho. Então, assim, in natura e até os minimamente processados é o grupo que a gente tem que focar. Por quê? É aquele chamado muito aí nas redes sociais de comida de verdade, né? Mandem aí se vocês têm algum conhecimento sobre isso, se vocês já ouviram falar. Acredito que todo mundo já ouviu falar nesse termo comida de verdade. É porque ele mantém os nutrientes, né? Então, para a gente entender, né, principalmente os alimentos in natura. Vamos lá, para a gente entender o que são os alimentos in natura. Flávia, me dá uns exemplos aí de alimentos in natura. A gente tem que pensar que é todo alimento que vem ou dos animais ou da terra, né? Então, assim, dos animais, o que a gente vai lembrar? As proteínas, né? Então, carne de... Tudo que a natureza fornece, é isso mesmo. Então, carne de frango, carne de boi, até carne de porco, peixe, o ovo, né, que vem dos animais. Então, tudo que vem dos animais in natura, tá? Além disso, além dos animais, tudo que vem da terra. Então, as folhas, né, de uma maneira geral, as folhas, os legumes, as frutas, né, as verduras, de uma maneira geral. Então, tudo que vem da terra também é in natura, tá? E aí tem os minimamente processados. Dá um exemplo aí, Flávia, de minimamente processados. Arroz, feijão, lentilha, as farinhas, né? A própria farinha de trigo tão demonizada, ela nem é considerada um alimento ultraprocessado, tá? O problema dela é que ela teve o refinamento, né? Mas a farinha de mandioca também é minimamente processado, a própria tapioca, né? É considerada ali minimamente processado. Não é um alimento muito processado, tá? Já os alimentos processados, como eu comentei, eles vão ter adição de alguma coisa, né? Esse alguma coisa geralmente é o sal ou o açúcar. Então, o próprio sal e açúcar a gente considera, né, como alimento processado. Então, ele nem é ultraprocessado, que seria o grupo mais perigoso. Ele é processado. E alguns outros, tipo óleo, manteiga, os próprios pães, né? Então, eles têm aí já um certo processamento, porque eles têm essa adição, né? E os ultraprocessados, como eu comentei, são os que já perderam praticamente tudo de nutriente, e aí a gente vai dar os exemplos, né? Aí são aqueles alimentos muito saborosos, né? Então, sorvete, chocolate, macarrão instantâneo, tá? Então, isso refrigerante. Então, isso tudo é alimento ultraprocessado, tá? E aí, assim, então, por que eu tô falando tudo isso para vocês, dessas características da comida? Porque quando a gente vai escolher comida, e aí a gente está falando aqui de comida de dieta, né? Quando a gente vai escolher a comida, a gente deve preferencialmente considerar esses 3 fatores, né? Então, não adianta só eu seguir um modismo e considerar só um fator. Por exemplo, eu só vou considerar o processamento, então eu vou focar só no processamento, ou seja, eu só vou comer comida de verdade, só vou comer alimento in natura ou, no máximo, minimamente processado. Aí, o que a pessoa entende? Que como ela só pode comer aquilo, que ela pode comer aquilo à vontade. E aí, o que ela faz? Ela abusa, né? E aí, qual que é o perigo aqui? Dentre os alimentos in natura e minimamente processados, a gente tem alguns alimentos que são mais calóricos, né? Então, a gente tem as próprias frutas, né? Que geram aí açúcar, são carboidrato, as próprias farinhas, que também são calóricas. Então, a gente não pode focar só em um ponto, tá? Um outro exemplo seria assim, eu vou focar, então, só
nas calorias. Então, só vou me importar com calorias e não vou me importar com o resto. Vou contar caloria, né? Que a gente usou muito isso, né? Contagem de caloria durante muitos anos para o processo de emagrecimento. E aí, o que a pessoa faz? Aí ela vai tomar um refrigerante zero, por exemplo, né? E aí, assim, tudo bem, ele tem realmente zero caloria, mas ele também tem zero nutriente, né? Além de agredir, de alguma forma, o trato gastrointestinal ali, né? O estômago, principalmente, esôfago. E aí, assim, o que a gente entende? Se você está se alimentando, né, com certa frequência de alimentos que não tem praticamente nada de nutriente, o teu organismo, uma hora, ele vai pedir nutriente, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar, você vai estar comendo ali, mas não vai estar saciando, não vai estar saciando na hora, mas o teu organismo vai estar ávido, buscando nutriente. Então, você vai estar o tempo inteiro tendo impulso de fome, né? Tendo vontade, quer dizer, você comeu, mas está faltando alguma coisa. Esse alguma coisa, geralmente, é um nutriente que está faltando, porque você não focou na necessidade de presença de nutrientes na tua refeição, tá? Então, assim, sempre lembrar, gente, a gente tem que considerar essas 3 características da comida, tá? Aí você fala assim, mas eu não quero ficar contando caloria, acho muito chato ficar contando caloria. Realmente é, né? Mas aí como é que a gente poderia criar uma estratégia para você lembrar de manter essas 3 informações da comida, sem necessariamente ficar contando caloria por caloria? Então, a primeira coisa, você vai pensar nas opções in natura e minimamente processada. Então, você vai lembrar, você pode até listar, você pode escrever, fazer uma lista de todos os pacientes de todos os alimentos que você considera que são in natura ou minimamente processados. Isso você consegue rapidamente, fazendo uma pesquisa até do Google, você consegue ter uma noção desses alimentos, mas eu já dei as dicas aqui, né? Então, lembrar do que vem da terra, do que vem dos animais, isso aí já fica fácil, já dá, assim, várias ideias para você selecionar. Aí, entre essas opções, in natura, minimamente processado, você vai lembrar de equilibrar os macronutrientes. Então, não quer dizer que só porque eles são naturais, que eles devem ser, né, usados de maneira, né, assim, de qualquer jeito e em qualquer quantidade. Então, você vai lembrar do equilíbrio dos macronutrientes, que eu sempre trago aqui nessa discussão para vocês. Tem também essa discussão na nossa primeira live, tá? Então, quem não viu, volte lá para ver. E aí, depois, no final, eu me preocupo com a quantidade. Aí que entraria a história das calorias, né? E aí, realmente, assim, é chato contar. Quem tem noção, facilita, né? Quem tem noção de caloria, facilita gerenciar. Quem não tem noção, aí precisa trabalhar aquela história da atenção ao comer, né? Porque aí, quando você está atento, né, às suas sensações, atento à comida, o seu próprio sentimento, tanto de fome quanto de saciedade, vão te dar o start para você saber quando começar a comer e quando parar de comer. Então, você vai ter essa ajuda aí. E aí, lembrando, se a sua refeição estiver equilibrada em macronutrientes e, principalmente, se ela estiver rica em nutrientes, fica muito mais fácil você conseguir fazer esse gerenciamento, né? Aí, assim, dito tudo isso, o que eu não quero que fique de mensagens erradas, tá? Então, primeiro, obsessão por comida saudável, né? Então, assim, claro que, assim, a gente vai tentar priorizar uma comida de verdade, uma comida in natura, uma comida minimamente processada, mas, assim, é priorizar, né? Não é você excluir totalmente os outros grupos, tá? Então, lembrar que a obsessão por comida saudável também pode ser um transtorno alimentar, tá? Também pode se caracterizar como uma doença, dependendo do grau que se apresenta, tá? A gente chama isso até de ortorexia. Então, estar atento também para não ser, assim, o outro lado da moeda, né? Quer dizer, tô fazendo tudo errado, mas agora eu vou fazer tudo certo, e aí começa a virar uma obsessão por comida de verdade. Então, não é essa a ideia que eu quero que fique, tá? Segunda coisa, carbofobia, medo de carboidrato. Também não quero dar essa ideia para vocês, né? Eu já comentei aqui várias vezes qual que é o perigo do carboidrato. O que a gente tem que atentar para o carboidrato? É porque ele é muito saboroso, né? A gente, como ele não induz muita saciedade, a gente consegue facilmente comer demais, né? Por ele ser saboroso e não induzir saciedade, a gente come, vai comendo. Quando a gente perceber, já
passou né, do time de parar de comer. Então, é a brincadeira que eu falo que é o canto da sereia. Então, é fácil você cair no canto da sereia do carboidrato, tá? Porque ele é muito saboroso. Mas não quero que isso vire a gente já comentou isso muito na primeira live, não quero que isso vire uma fobia de carboidrato, tá? E a terceira coisa é confundir os alimentos in natura com alimentos orgânicos, né? Então, o que são os alimentos orgânicos? Os alimentos orgânicos são aqueles livres de agrotóxicos. Então, assim, se a gente pudesse, né, comer, ter acesso facilmente a alimentos orgânicos, se eles fossem baratos, a gente recomendaria, claro, que o orgânico, né? Seria a nossa primeira recomendação. Mas a gente sabe que não é a nossa realidade, né? A gente sabe que ainda tem um acesso relativamente difícil e um preço relativamente maior. Então, assim, não há necessidade, claro, se você tiver, né, oportunidade, ok, é uma boa opção, mas também não virar, é a mesma coisa da primeira coisa que eu comentei, também não virar uma obsessão por orgânico, tá? Então, in natura é natural, in natura é que vem da terra, né? Muito bem. E aí, então, como é que a gente deve fazer? Aí eu selecionei, como eu sempre faço, né, nas lives, já estou aqui também, já tenho 21 minutos aqui falando, já estou chegando aqui nas minhas considerações finais, sempre faço um resumão aqui do que eu falei, então vamos lá. Primeira coisa, se livrar dos pensamentos dicotômicos, né? Aquela coisa que eu falei bem no início. Pode, não pode, alimento proibido, alimento permitido. Quer dizer, se livrar da mentalidade de dieta. Lembrar que quando eu me permito, claro que com moderação, mas quando eu passo a me permitir, quando eu lembro da história do tubo, quando eu entendo que eu posso trazer toda a comida de fora para dentro do meu tubo e que eu vou ter autonomia e eu vou ter conhecimento para selecionar, para saber selecionar o que eu preciso e não só o que eu quero, mas também, principalmente o que eu preciso, eu fico mais tranquila, né? E aí, eu ficando mais tranquila, eu tenho menos aquele desejo por alimento proibido, né? Então, é aquela história, assim, quando você passa a se permitir, né, você, no início, pode dar um pouco de medo, porque você ainda, né, você tinha medo da comida, e aí agora você está se permitindo, você tem medo de abusar, mas depois você começa a perceber que aquela comida nem era tão maravilhosa quanto você achava, né? Porque você se permitiu. Acabou aquela história de ser proibido. Então, você começa a relaxar e aí você começa a perceber que tudo bem, ela é gostosa, mas, poxa, ela nem é aquilo tudo que eu imaginava, né? Quer dizer, muitas coisas a gente fantasia frente a alguns alimentos justamente por causa desse nosso pensamento de não poder comer, né? Segunda coisa, tem a ver com isso, com essa primeira também, fazer as pazes com a comida. Então, é justamente você se livrar de medo, se livrar de culpa, justamente para chegar nesse nível aí de você se livrar dessa mentalidade de dieta. O terceiro, que eu acho um dos mais importantes, nutrir o corpo em primeiro lugar. Então, pensar sempre em nutrição. Claro que caloria importa, claro que a gente deve lembrar também do equilíbrio dos macronutrientes, mas, assim, nutrir o corpo em primeiro lugar, tá? Então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E, para nutrir o corpo, priorizar os alimentos in natura e minimamente processados. Quarto, que é super importante também, é diversificar o repertório alimentar. Então, isso é justamente o que eu falei para vocês de trazer o de fora para dentro do tubo, né? Quando eu tenho muito pouca opção, aquilo me enjoa, né? Em poucos dias eu vou enjoar e aí eu não vou mais aguentar comer aquelas coisas e aí eu vou desistir, vai ser muito fácil eu desistir da dieta, né? Então, se eu diversifico, se eu tenho muitas opções, fica mais fácil, fica mais prazeroso, né? Seguir ali a rotina alimentar para o emagrecimento. E aí, uma dica que eu gosto de dar é assim, vamos dar um exemplo aí dos legumes, né? Tem muita gente que nem conhece muitos legumes, nem sabe, nem conhece muitas opções de legumes. Então, você pode também fazer uma breve pesquisa e aí você escreve, né, ali faz uma lista, escreve os legumes que você pesquisou e aí você vai classificando ele. Então, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto de jeito nenhum. Chuchu, por exemplo, né? Chuchu eu não gosto de jeito nenhum. Então, você já tira. Esse aqui, beterraba, olha, eu não gosto muito, mas eu acho que eu posso tentar. E aí, você coloca ali para você experimentar. Então, quanto maior a sua diversidade alimentar, mais fácil de seguir, né? Uma rotina alimentar focando o emagrecimento. O quinto é tornar a comida palatável. O que é palatável? É saborosa, né? Como é que a gente torna uma comida palatável ou saborosa? Temperando
ou adicionando um pouco de gordura, tá? Então, são as principais estratégias para a gente tornar o alimento mais saboroso, né? Então, imagina se você, assim, você vai preferir um frango seco, grelhado, esturricado, sem gordura, né, sem tempero, ou você vai preferir um franguinho ali cozido, ou até um frango assado, mas assim, com um molhinho, né, de gordura, ou um molhinho de tempero. Então, com certeza, a segunda opção vai ser mais saborosa. E aí é mais fácil de você manter aquele uso, né, aquela rotina ali, se ele lhe parece mais saboroso, tá? Então, não esquecer que a comida também tem que ser prazerosa, mesmo a comida de dieta de emagrecimento, tá? Que é justamente o tema de hoje, é isso que a gente tá querendo deixar, assim, de mensagem. Sexto, considerar o equilíbrio de macronutrientes. A gente já falou pra caramba isso aqui, né? Então, lembrar, né, que a dieta do brasileiro é muito rica, normalmente, em carboidrato. A gente esquece das proteínas. A gente tem muito paciente, né, com falta de proteína, muito paciente com perda muscular, com sarcopenia, porque a gente não prioriza as proteínas. A gente esquece das fontes proteicas. E aí, olha que interessante, lembrar que muitas comidas in natura, muitos alimentos in natura, são também fonte proteica, né? Não só as carnes que vêm dos animais, como eu comentei, o próprio ovo. Então, tudo que vem de animal é fonte proteica, tá? Então, já fica a dica aí. E aí, também, aqueles minimamente processados, então, por exemplo, o feijão, a lentilha, eles têm fonte proteica também, o grão de bico. Então, eles são também fonte proteica, tá? Então, a gente tem que tentar visualizar todas as opções de fonte proteica que a gente tem para a gente tentar inserir dentro do nosso cardápio de dieta para o emagrecimento. Sétimo e último já, na verdade, estar atento às quantidades, que é o que eu falei, né? E aí, assim, ou você tem noção de caloria, e aí você faz ali a continha. Foi muito do que eu falei ontem, na live de ontem também. Então, novamente, quem não assistiu, volte, né? Veja a live de ontem, porque a gente falou muito aí de caloria e falou, assim, da caloria do alimento relacionada com o nosso gasto energético, né? E como você gerenciar isso, em que momento colocar aquela caloria e quanto tempo dar de jejum após a ingestão daquele X ali de caloria para o seu próprio organismo queimar, tá? Então, é interessante, se você juntar esse gerenciamento que eu ensinei ontem com essas orientações de hoje, assim, fica muito mais fácil você mesmo montar ali a sua rotina alimentar, né? Muito bem, então assim, eu deixo como frase final, né, a gente tem que tentar fazer dieta, eu não gosto muito desse termo, né, fazer dieta, mas enfim, todo mundo usa, então já me rendendo ao termo, fazer dieta sem parecer que é dieta, né, não precisa parecer aquela comida, né, horrível de dieta, aquela comida sem graça de dieta. Então, se a gente seguir essas dicas, né, seguindo ali os passos ali primeiro lembrar, comida é sempre comida, então a gente vai jogar tudo num bolo só, e aí a gente vai aprender a selecionar, tá? A gente não precisa ficar com medo da comida, porque agora a gente já aprendeu a selecionar. E aí, para selecionar, eu vou considerar aquelas três características da comida, né? O processamento, que aí eu diria que é o primeiro que eu vou pensar, porque aí eu vou focar necessariamente na nutrição, no nutriente do alimento, né? O segundo, no equilíbrio dos macronutrientes, e o terceiro, na quantidade, para eu não estourar a minha cota calórica, tá? E aí, assim, eu não sei se vocês lembram, não sei se todo mundo que está aqui viu a primeira live, mas eu comecei essa série de lives falando mal da dieta do brasileiro, né? Falando, que eu já até comentei aqui, falando que a dieta do brasileiro, a dieta padrão ali do brasileiro, que a gente vê muito frequentemente, é um excesso, né, importante de carboidratos. Agora eu vou terminar falando bem do prato padrão do brasileiro. Então, como é que é o prato padrão do brasileiro? A gente tem geralmente uma fonte de proteína, né? Que aí pode ser um pedaço de carne, um pedaço de frango, um pedaço de peixe. A gente tem uma porção de arroz, que é o carboidrato. A gente tem uma porção de feijão, que é a leguminosa, e a gente tem uma porção de salada, de folhas, né? Ali que são os vegetais. Então, se a gente perceber, o prato padrão do brasileiro é um prato só tem alimento in natura ou minimamente processado, então ele é super rico em nutrientes. É um prato bem equilibrado, né? Se a gente não abusar, não colocar um montão assim de arroz, é um prato bem equilibrado em macronutrientes.
E se a gente limitar as quantidades de acordo com o nosso perfil, com o nosso gasto metabólico, é um prato, né, bom também ali em calorias, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem aí, que, né, a gente tem, às vezes, tem tanto medo, né, de comer comida, né, eu não vou comer, não vou jantar comida, porque senão eu vou engordar, e na verdade não, né, é a melhor opção que a gente pode ter, né, de equilíbrio nutricional, a melhor opção é fazer um prato de comida, tá certo? Gente, era isso que eu tinha preparado. A gente tem 30 minutos, ó, bati 30 minutos certinho. Eu vou aproveitar aqui, vou responder umas perguntas, e aí depois eu vou deixar uma mensaginha final para vocês. Então, aqui, deixa eu pegar aqui do Facebook e YouTube, arroz integral, produtos integrais, isso, né? Quando eu perguntei o que vocês pensam em comida de dieta, né? Legumes, verduras, frutas, é isso mesmo. Aí o pessoal dando boa noite, alface, couve, chuchu, abobrinha, tomate, hoje com proteína e muita salada. A Cidinha falou, acho que foi a refeição dela hoje. Excelente, né? Tem só comida de verdade aí, né? E aqui deixa eu vir pro Instagram, que tem mais mensagem. Vamos lá, deixa eu descer aqui. Aí aqui foi quando eu perguntei, né? O pessoal começou a falar pasta de amendoim, verduras, alface, adoçante. Então, são as comidas que a gente logo... São as imagens que a gente tem, né? Que a gente imagina. Olha, comida sem graça. A Marluz falou, pois é, né? A comida de dieta sempre é... A gente pensa numa comida sem graça. Não precisa ser, né? Não precisa ser. É possível emagrecer sem comer comida sem graça, né? Comendo comida prazerosa. Grão de bico, biscoito integral. Olha só, né? O biscoito integral, ele é super famosinho, se a gente for imaginar, né, nos cardápios ali de dieta, porque ele é integral. Mas, gente, biscoito, né? Biscoito tá dentro dos alimentos ultraprocessados, tá? Então, ele tá lá no quarto grupo ali, se a gente for considerar o grau de processamento dos alimentos. Final de semana são dias de liberdade, né, que é o que eu falei, né, a gente se priva a semana inteira e aí chega na sexta-feira, você não aguenta mais aquela comida sem graça, como vocês comentaram aí, e aí a gente vai e enfia o pé na jaca no final de semana, mas a gente já aprendeu, né, que a gente não precisa enfiar o pé na jaca. Vamos ver aqui mais. Engordando tudo que conseguiu emagrecer durante a semana, no final de semana. É isso mesmo. Aí, quer dizer, você se matou durante a semana e aí você compensa no final de semana, compensa para mais, né? Quer dizer, você perde todo o seu benefício da semana. Gente, é por isso que não... essa coisa de restrição e de punição não funciona, não se sustenta. Até funciona, assim, o quanto você aguentar. Se você for uma pessoa muito resistente e aguentar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, você vai emagrecer. Mas vai ter uma hora que você não vai aguentar, porque isso não é sustentável, né? Ou seja, você não mudou de fato os seus hábitos, você estabeleceu um período para você se sacrificar a favor de uma perda de peso, né? Ela pode até acontecer, mas na hora que você se encher o saco daquela rotina, você vai voltar para a tua rotina anterior e aí você vai ganhar todo o peso que você perdeu. Quer dizer, no final das contas, não vai, né? Você não vai ter o benefício que você queria, que era emagrecer e permanecer magro, manter essa perda de peso, né? Os reganhos, eles podem acontecer, né? Principalmente quando a gente perde muito peso, você pode ter um pequeno reganho. Agora, uma coisa é você perder, por exemplo, 10 quilos e reganhar 2, outra coisa é você perder 10 quilos e reganhar 15, né? Como a gente vê muito frequente acontecer. Então, é justamente por isso, porque você se priva muito e aí na hora que você chuta o balde, você não quer nunca mais voltar para aquela rotina restritiva. E aí você acaba abusando até demais. Tudo que a natureza fornece. É só pensar na natureza, é isso mesmo. Alimentos naturais que vêm da natureza. É uma dica boa. Que alívio, você falando isso está me libertando de certos conceitos. É a Nara que falou, né? Exatamente isso, Nara. Na verdade, assim, fiquei muito feliz com esse teu comentário, porque o meu objetivo é justamente quebrar
alguns conceitos que eu sei que vocês têm e introduzir conceitos novos que vão dar liberdade com saúde, né? Então, se isso aconteceu, eu fico feliz porque é o meu principal objetivo com essas informações. Amo arroz, feijão, grãos e mandioca. Excelente, né? Então, você ama comida de verdade. Só o que você tem que prestar atenção, se o seu foco é emagrecimento, o que você tem que prestar atenção é no excesso e equilíbrio. Então, por exemplo, arroz é carboidrato, né? Mandioca é carboidrato. Feijão tem um pouco de proteína e um pouco de carboidrato. Grãos, aí vai depender do que você está chamando de grãos, também pode ser mais carboidrato do que proteína, tá? Então, aí, por exemplo, você só teria, assim, tá excelente se você pensar em processamento, mas tem que tomar cuidado com o equilíbrio dos macronutrientes. É possível que alguém que se alimente predominantemente de alimentos in natura e processados tenha falta de nutrientes e tenha essa sensação de estar sempre faltando algo? Assim, aí, geralmente isso não acontece por causa da falta do nutriente, tá? Então, se você se alimenta predominantemente de alimentos in natura ou minimamente processados, eu acho que você quis dizer minimamente processados, o que a gente imagina é que você esteja conseguindo receber, não digo todos, mas a maioria dos nutrientes essenciais, vamos dizer assim, para o seu corpo. Se você tem a sensação de que está faltando algo, isso pode ser um pouco do ponto de vista ali emocional, né? Então, às vezes, a gente come buscando confortar alguma coisa que, na verdade, não vai ser confortada com a comida, né? Você até pode ali abafar, mas, na verdade, você precisa entender o que está faltando na sua vida, né? Então, pensar, só refletir, tá? Eu não sei, eu tô chutando porque eu recebo muito esse tipo de comportamento, né, que você está citando. Então, essa necessidade de algo a mais, né? Então, às vezes, é alguma coisa que está faltando. E esse alguma coisa, gente, às vezes nem é nada, assim, né, muito de outro mundo. Às vezes você está trabalhando demais, e aí você está sentindo você está sentindo falta de ficar um pouco mais em casa, um pouco mais com seus filhos, com seu marido, com a sua família, né? Às vezes é preocupação excessiva com questões profissionais, às vezes é preocupação financeira, né? Então, às vezes é alguma coisa, assim, da vida mesmo, que não está bem resolvida, que está te preocupando, e aí você fica buscando se confortar, se equilibrar com o alimento, com a comida, né? Então, pensar se não poderia ser isso. Doutor, estou me sentindo bem assim, medo de carboidrato. Então talvez já seja carbofobia, né? E aí isso não é bom, tá? Porque aí também gera um pouco de culpa, né? Gera aquela história. É como se você estivesse jogando o carboidrato para fora do seu tubo, né? Então você fala assim, não, dentro do meu tubo eu tenho aqui várias opções, eu já entendi o que a Flávia falou, mas o carboidrato não entra. E aí você fica com aquele negócio, né? E o carboidrato, gente, assim, eu sempre falo, né? Ele dá prazer, né? Isso não é totalmente ruim. Você só tem que tomar cuidado para não abusar, justamente porque ele é prazeroso. Mas é importante, como eu sempre falo, é importante a gente ter prazer com a comida. Então, um pouco de carboidrato é fundamental que você tenha na sua refeição, justamente para você encontrar esse prazer e falar, pronto, eu saciei, né? Eu tinha nutriente, eu tinha carboidrato que me dá energia, né? Eu tinha fibra, então aí você de fato sente a saciação e a saciedade, e você também sente a nutrição, né? Então, e o prazer. Então, cuidado com o medo de carboidrato, tá? Eu já tive paciente que começou a emagrecer, já contei, acho que isso para vocês. Começou a emagrecer quando começou a aumentar, porque ele já era o oposto, né? O oposto da high carb, né? Ele fazia low carb muito agressiva, tinha carbofobia, tinha fobia de carboidrato, só que aí compensava demais na proteína, então comia muita proteína. Se ele comia muita proteína, ele estourava a cota calórica, né? Aquele terceiro item que eu comentei com vocês, é a quantidade que vai estourar a caloria, né? E aí, o que aconteceu? A gente começou a aumentar um pouquinho o carboidrato da rotina dele, do prato ali dele, ele ficou saciado, teve prazer, conseguiu diminuir a proteína e aí começou a emagrecer.
Por ter chegado no meu peso saudável, eu tenho medo. Entendi. É que eu entendo que você devia ter um peso muito alto, mais alto, né? E aí você fez algumas adequações e conseguiu emagrecer e agora tem medo de reintroduzir o carboidrato. É equilíbrio, né? Então é aquela história assim, tem que tomar cuidado com o excesso, mas a falta também não vai ser benéfica, né? Então você diminuir demais, principalmente se você já está no seu peso saudável, né? Então agora é só assim você equilibrar para ter uma manutenção, né? Para ter a manutenção do peso. Para emagrecer é importante um bom funcionamento do intestino. Como tratar intestino preso? É fundamental, né? O intestino funcionando é fundamental. Eu acho que eu já comentei aqui também a importância dos vegetais, das folhas verdes e principalmente cruas, justamente aí na formação do bolo fecal e também a médio prazo, eu diria, na microbiota intestinal. Então, hoje em dia tem muita pesquisa com microbiota intestinal e a gente sabe que isso influencia a absorção dos alimentos, né? E aí eu já comentei aqui que uma forma de você modular isso aí, de você melhorar um pouquinho a tua flora intestinal, vamos dizer assim, seria através dos crus, né? Dos alimentos crus, das folhas cruas. E aí você aos pouquinhos, você ia tendo esse benefício, além de melhorar a formação do seu bolo fecal, ter o benefício de você ter diminuição de absorção, isso ajuda na perda de peso, né? Lembrar também de água, né? Então, mulher bebe pouca água, geralmente, né? A gente, né, não quer ficar indo no banheiro toda hora e acaba esquecendo de beber água, e a água é fundamental também para a formação do bolo fecal. Então, às vezes, são coisas também comportamentais aí que você pode começar a fazer para melhorar o funcionamento do intestino. Ovo é vida? É uma proteína maravilhosa. E ovo é vilão ou mocinho? Não, já respondi. É uma proteína maravilhosa, é fonte de proteína, gordura boa, é alimento in natura, que é melhor do que isso, e não é tão calórico, então não é quase nada calórico. Então é muito bom. Hoje em dia ele é mocinho, mas ele já foi vilão. Toda vez que começo a diminuir minha alimentação, me dá muita dor de cabeça e parece que vou desmaiar. Talvez, Gisele, talvez você tenha uma ingestão habitual excessiva, talvez em carboidrato, né? E aí, realmente, quando a gente reduz, o organismo sente, né? E se você reduz muito bruscamente, é comum acontecer essa dor de cabeça. Então, a ideia é você, aos poucos, ir adaptando, né? Você ir reequilibrando os macronutrientes e, ao mesmo tempo, fazendo o que a gente comentou na live de ontem, tentando aumentar os seus períodos de jejum, né? À medida que você for tolerando, tá? Então, às vezes, você pode começar fazendo 4 horas e já sentir a dorzinha de cabeça, e aí você pode ter a necessidade de comer, até aí tudo bem. Aí, no dia seguinte ou à tarde, você tenta 5 horas, e aí nisso você vai trabalhando. Se você conseguir só 2 horas, tudo bem. 1 hora você vai conseguir 5, mas é você ir trabalhando isso, né? Você ir treinando. Acho que acabou aqui, gente. Olha, deixa eu só dar uma olhada mais aqui, que tem mais pergunta aqui no Face. Faz 3 dias não comi sorvete com chocolate. Ótimo. Então, você está há 3 dias sem comer sorvete com chocolate, né? É aquela história de você poder comer, mas não precisar comer toda hora, né? Então, os ultraprocessados, também aqui não deixar a ideia de pânico contra ultraprocessados. Olha, vamos pensar assim, o ultraprocessado, ele pode ser saudável quando eu tô com pressa, né? Então, quando eu tô com pressa para uma coisa importante, para uma reunião de trabalho, ou para alguma coisa, sei lá, uma coisa da escola da minha filha, quando é um compromisso muito importante e eu não consigo me preparar para comer uma comida mais saudável, o ultraprocessado, ele pode me ajudar, ele pode me fornecer energia. O que eu não posso fazer é com que isso seja a rotina da minha vida. Eu não posso viver apressada, eu até posso viver apressada, mas eu tenho que encontrar estratégias de conseguir comer saudável, de conseguir priorizar o in natura e o minimamente processado, né? Então, eu diria assim, que o ultraprocessado, ele pode ser benéfico numa situação eventual. É a história da gente resgatar a regra do 80-20, né? Se
se em 80% das vezes eu estiver comendo comida de verdade, por que não 20% eu comer, né, uma coisa ou outra ultraprocessada? E aí é o exemplo aqui que a Cida colocou pra gente, né, o sorvete com chocolate, que são alimentos ultraprocessados, são alimentos muito saborosos, né, são comidas muito saborosas e que eventualmente podem fazer parte, né, para dar um prazer, mas que não devem ser a nossa rotina, né? Principalmente se a gente quer emagrecer, mas também se a gente quer saúde, né? O problema da dieta é que sempre gostamos de comidas que dão sustância, arroz, feijão, carne gorda e um tubérculo. Olha, o tubérculo, ele é carboidrato, carne gorda é proteína com gordura, feijão é proteína com um pouco de carboidrato e arroz é carboidrato. Então, só para a gente já ir treinando o equilíbrio dos macronutrientes. E essas são riquíssimas em carboidratos e calorias. Aí temos que fazer uma dieta, penamos feio, mas temos que ser persistentes e fortes diante das tentações. Então, tem algumas coisas, Cristiano, que me chamam a atenção. Excelente o seu depoimento, tem algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira coisa é a necessidade de sustância, né? Então, eu não sei, quando você fala sustância, eu não sei se é só no sentido de nutrição, e aí, se for só no sentido de nutrição, excelente, tá? Então, essa sustância não é ruim. Agora, se for sustância no sentido de excesso, de você ter que se sentir muito cheio, empanturrado, aí você precisa, aí é a história de você trabalhar o seu limite da saciação, né? Então, aí você tem que assistir a live que eu falo da desatenção à comida, tá? Então, esse é um ponto. Segundo, é o que você falou, né? Por mais que você tenha aí descrito uma refeição com alimentos in natura ou minimamente processados, mas é o risco que eu falei. Você não pode focar só no processamento do alimento, você tem que focar também no carboidrato, no macronutriente, aí no desequilíbrio aí do carboidrato com proteína e gordura, e também na caloria, que aí vai ser, na verdade, através da quantidade, né? Então, nessa tua refeição, então, o que eu sinto falta? Eu sinto falta de folhas, né? E aí, por outro lado, você está misturando o arroz, que já é um carboidrato, com o tubérculo, que é outro carboidrato. Então, eu escolheria só um dos dois, né? E aí acrescentaria as folhas aí. E a carne, né? Se você puder fazer uma carne, a carne não precisa ser seca, sem graça, como eu falei, mas ela também não precisa boiar na gordura. Então, se você puder fazer uma carne com um pouco de gordura para lhe dar sabor, mas sem excessos, seria o ideal, né? Então, daria para melhorar um pouquinho aí a refeição que você descreveu. Mas foi excelente o exemplo que você deu, até para a gente usar como exemplo de discussão aqui. Isso, devemos investir em alimentos saudáveis e ter mais mente aberta para uma reeducação alimentar. Perfeito, é isso mesmo. É essa a mensagem que eu quis deixar. Como salada, legumes e carne, gosto de granola, aveia e iogurte, à noite tomo chá ou shake e frutas. Olha, tudo bem, assim, salada, legume e carne, eu acho que excelente, tá? Granola, aveia e iogurte, tá? Isso é um lanche aparentemente saudável, mas isso é tudo carboidrato, tá? Então, pensar se não poderia equilibrar um pouquinho melhor esse lanche. O chá é neutro, que nem o café preto, e shake de frutas. Aí volto a dizer, shake de frutas, eu não sei o que você coloca exatamente nesse shake, mas lembrar que isso aí também é só carboidrato. Então, tá vendo, né? Acho que é Valdívia Renata, né? A Renata deu um exemplo de um alimento, uma refeição que parece de dieta, mas que nem é tão poderia ser melhor, vamos dizer assim, né? Poderia ser mais equilibrada, tá? Muito bem, gente, já estou aqui nos meus 10 minutos finais, eu acho que eu já respondi a maioria das perguntas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Após atividade física, posso comer só proteína e uma frita? Proteína frita? Acho que é isso, né? Proteína frita? Pode sim, tá? Após a atividade física, é o momento em que o teu organismo precisa da proteína, principalmente se você fez musculação, se foi uma atividade hipertrófica, é o momento ideal para você dar para o seu organismo uma fonte proteica para ele crescer os músculos, tá? Isso não quer dizer que você precise comer só a proteína. Então, você pode fazer um prato equilibrado. Se for à noite, por exemplo, aí você pode fazer a proteína com um pouquinho até de arroz, né, que é uma fonte de carboidrato, o próprio feijão e uma salada. Você poderia fazer assim, tá? Tem gente que não metaboliza muito bem isso no período da noite, aí tem que ver o perfil. Mas aí você poderia pensar em alguma outra coisa mais leve, mas sempre incluindo proteína.
Ah, seria fruta, entendi. Uma proteína e uma fruta. Pode sim, só que aí a fruta é carboidrato, né? Então, se você vai comer a fruta, e claro, eu tô pensando aqui que o foco principal é emagrecimento, né? Que é o que a gente mais fala aqui. Se você vai comer a fruta, ela assim, já é a tua fonte de carboidrato. Então, aí eu já não comeria o arroz, por exemplo, com a proteína, entendeu? Se você vai comer a fruta, então eu comeria só a proteína, ou a proteína. Eu faço muito isso, eu como proteína, feijão e salada. Aí eu tiro o carboidrato do prato, porque aí eu compenso com um carboidrato de sobremesa, ou um carboidrato no suco, né? Então eu faço esse equilíbrio aí para poder ter mais liberdade de comer outra fonte de carboidrato, tá? Aí a Audi falou: ferrou, meu café da manhã é iogurte e granola. Olha, não é que seja ruim, tá? Você pode, de repente, se você está acostumado e você gosta disso, de manhã pode ser, até porque você ainda vai ter o dia inteiro ali para queimar, mas aí você tem que lembrar, assim, que na primeira refeição do dia você já fez uma refeição que quase não tem proteína. Eu digo quase porque o iogurte, dependendo do iogurte, ele pode ter um pouco mais ou um pouco menos de proteína. Inclusive, tem iogurtes proteicos, hoje em dia, fácil, né, de você encontrar no supermercado, tá? Então, esses iogurtes proteicos, eles têm uma bela quantidade de proteína. Então, seria um lanche proteico, aí uma opção super boa para quem está querendo aumentar a proteína da dieta, a proteína da refeição. Então, qual que seria a dica? Vamos imaginar que não é um iogurte proteico, vamos imaginar que é um iogurte mais à base de carboidrato com a granola. Então, assim, você tem que tentar lembrar que nas outras refeições você, de alguma forma, precisa compensar com proteína, tá? Porque a tua primeira refeição do dia já não tinha nada de proteína. Então, ela precisa necessariamente aparecer no teu almoço, no teu lanche da tarde e no teu jantar, de preferência para você ter um equilíbrio melhor aí dos macronutrientes, tá? É o tradicional, o branco, né? O iogurte branco, eu imaginei, tá? Então, ele tem mais carboidrato do que proteína, tem muito pouco de proteína. É parecido com leite, né? Como geralmente eles vêm do leite, então é parecido, a composição ali geralmente é parecida com o leite, tá? Eu acho que eu pulei aqui. Tenho achado umas receitas bem prazerosas com alimentos bons, por exemplo, com brócolis, couve-flor, misturando castanhas. Pois é isso mesmo. É que a gente não pesquisa, né? A gente já torce o nariz, né? Já fala assim, não gosto disso. Mas, na verdade, se você combina, né, fica bem interessante. E aí, assim, a ideia é combinar uma coisa que você goste muito com uma coisa que você não goste tanto, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar no exemplo. Eu gosto de cenoura, mas não amo, tá? Então, cenoura, assim, eu nunca vou escolher, nossa, que delícia, eu vou comer cenoura. Não. Agora, se eu fizer um frango desfiado com cenoura, frango desfiado eu adoro, né? Um franguinho, assim, bem temperado, eu adoro. Então, se eu fizer um frango com cenoura, eu já vou achar uma delícia, né? Então, a ideia é você sempre equilibrar uma coisa que você sabe que é boa, que é nutritiva, que é saudável, mas que você não gosta tanto, com uma coisa que você gosta mais. Aí é aquela dica que eu dei, né, de você selecionar. Pega lá os legumes, por exemplo, e aí você vai ticando, né? Esse aqui eu adoro. Então, por exemplo, abóbora eu adoro. Agora, cenoura eu não odeio, mas eu também não amo. Então, a cenoura eu posso provar e posso acrescentar na minha rotina de vez em quando. O chuchu eu já odeio, então o chuchu eu não vou nem tentar. Aí você já elimina, tá? Porque muitas vezes a gente torce o nariz para algumas coisas que você até, né, assim, fazendo uma receita legal, você até gostaria, né? Passaria a gostar. Tá? Então, realmente também a gente se envolver, né? Se envolver ali na culinária, né? Assim, ter o interesse de pesquisar isso aí, né? Pontos positivos e negativos da farinha e do óleo de coco, tá? Assim, olha, o óleo de coco ganhou muita fama aí, né, como um óleo de fonte mais natural, mas assim, o que que acontece? A gente começou a observar muita dislipidemia com pessoas que ingeriram óleo de coco, assim, à vontade, né, porque assim, se deu a ideia de que, tira a manteiga, tira a margarina, tira o óleo, e aí só vai comer óleo de coco. Aí as pessoas usaram e abusaram de óleo de coco, né, e assim, é discutível, né, se é uma gordura tão boa quanto se fala, né? Na verdade, parece que não. Então, cuidado com excesso de óleo de coco, tá? Farinha é o seguinte, farinha, como eu comentei, é um alimento, né,
minimamente processado, mas ela é carboidrato e é um carboidrato refinado, né? Então ela é muito calórica e ela, como carboidrato, ela não conversa tão bem com o organismo. O que é isso? Ela estimula um pico de insulina, né? Ela é absorvida muito rapidamente e além de ser calórica, então ela estimula muito a produção de insulina. E aí, em excesso, como ela é saborosa, gostosa, né? Aqui no Pará a gente come muito, come farinha, come farofa, a gente tem muito hábito de comer e as pessoas comem em grande quantidade, né? E aí elas colocam, geralmente, ou no prato de comida, ou no açaí, e aí, assim, elas colocam no açaí a ponto do açaí virar uma papa, né? Quer dizer, uma papa de farinha, ou seja, eu tô colocando muita farinha, né? Eu tô comendo ali muita quantidade sem perceber. Então, isso precisa tomar cuidado, porque vai provocar, vai ajudar a formar resistência insulínica, o ganho de peso e até pré-diabetes e diabetes, tá? Então, a farinha é o que eu falo, né? Não é proibida, assim como nenhum alimento deveria ser proibido, mas eu, por exemplo, né, eu não posso ter a rotina de comer farinha todo dia se eu quero emagrecer. Vai ser muito difícil emagrecer comendo farinha, e principalmente do jeito que a gente come aqui no Pará, comendo em grande quantidade, e ainda misturando com açaí, que também é carboidrato, né? Quer dizer, é uma bomba calórica e uma bomba de carboidrato que geralmente a gente come todo dia, né? Aqui a gente tem o hábito de comer realmente com muita frequência. Salve, doutora, eu sou seu fã. Obrigada. Ai, que bonitinho. Obrigada mesmo. E aí a gente vai se falando também aí nas redes sociais, tá? Vou sempre preparar com muito carinho, muito amor, esses materiais, né? Esses roteiros, esses vídeos. Espero que vocês continuem me dando apoio aí, tá bom? E me ajudem. Um beijo grande, obrigada por tudo, tá? Tchau, tchau.